Olá, amigos do Jornal Taperá, bom dia. Estamos aqui em nossa redação com o senhor Francisco Moschini, presidente do Instituto de Estudos do Vale do Tietê. Eu poderia particularmente estar falando todo o seu currículo acadêmico, mas como cidadão, como jornalista, como amigo do seu Chico há 23 anos, eu posso destacar o seguinte: é um senhor de 80 anos de idade, fisicamente debilitado, que poderia estar na sua casa curtindo a velhice, mas é um ser humano ativo, é um cidadão ativo, atuante em várias áreas do município e que serve de exemplo e de provocação para você. Enquanto você só reclama, só critica, pouco se movimenta, seu Chico, 80 anos, é um dos cidadãos mais atuantes dessa cidade, respeitado por autoridades públicas, por autoridades ambientais, dono de um círculo de amigos imenso, do qual eu tenho orgulho de fazer parte há 23 anos. Conheci seu Chico em 96, numa matéria no Ribeirão Piraí, lá na cidade de Cabreúva, com cerca de 60 anos de idade, 57, 60 anos, dava de 10-0 em muitas pessoas e dá de 10-0 em muitas pessoas pela sua vitalidade, pela sua inteligência, pelo seu bom papo, pela sua alegria, pela sua boa energia e pelo seu exemplo. Já falei um pouco do currículo do ser humano Francisco Moschini. Seu Chico, por gentileza, explica pra gente o que é o Instituto de Estudos do Vale do Tietê. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade. O Instituto de Estudos do Vale do Tietê, INEVAT, foi criado em 1993, portanto há 25 anos, com grandes lideranças da região, entre eles um juiz da época aqui, o doutor Alfredo Atia Júnior, Maria de Lourdes Scioli, que era da secretária da Cultura de Itu, o professor Roberto Machado de Carvalho, Ismar Ferrari, entre outros. Então, a finalidade da criação do INEVAT naquela época, não parece nada, mas 25 anos é muita coisa. Era, como se diz, valorizar a cultura da região nos seus mais diferentes aspectos. Porque se nós pensarmos, aqui o Itu, Porto Feliz, Salto, são cidades de tradição na história do Brasil. Só nós lembrarmos que o Francisco Nardi, em seu livro, cita que as primeiras expedições para Mato Grosso e para Paraguai saíram daqui como chamava, Campos de Pirapitingui, do Porto Góis, um pouco abaixo do Parque das Lavras. Itu, a terra berço da República, entre outras glórias. Porto Feliz, a terra das monções. Cabreúva e Pirapora também tem seus méritos. Então, o objetivo, quando foi criado o INEVAT, era isso aí. E também, de um modo bastante especial, era a defesa do Rio Tietê. Apesar de que, desde aquela época para frente, a situação do nosso Rio Tietê foi piorando, com o rebaixamento da calha, acúmulo de sujeira lá em Pirapora, abre-se o ralo de fundo e nós vemos o que tem acontecido aqui. Uns 2 meses atrás, publica no Estadão, primeira página, o Tietê está melhorando, não sei o quê. Uma semana depois, toda aquela lama. Então, é muito difícil trabalhar. O senhor dirige o INEVAT há quanto tempo? O INEVAT, os mandatos da diretoria são com um período de 2 anos, podendo haver uma renovação. Eu somando todo, fique na presidência, uns 12 anos de presidente do INEVAT, mas em outros cargos, vice-presidente, secretário, etc., porque é um trabalho de equipe, compreende? O título, não digo que seja simbólico, o título é de grande valor, mas acontece que é um trabalho de equipe, então cada um está fazendo uma coisa, né, e no conjunto, tocando a entidade. O senhor, muito mais experiente, muito mais vivido e muito mais inteligente do que eu, poderia me dizer melhor.
Mas a impressão que eu tenho é que mesmo havendo alguns consórcios que interligam principalmente Salto e Itu, Cabreúva, Indaiatuba, para tratar de questões regionais, há uma sensação de que as nossas cidades estão desunidas em termos de políticas comuns, em termos de atuação comum em cima de problemas que atingem as cidades da nossa região, como a questão da poluição do rio Tietê. O senhor percebe, dirigindo uma entidade de âmbito regional, que falta uma união maior das autoridades, da comunidade dessas cidades aqui da nossa região? Primeira coisa, uma discordância, o senhor falar que eu sou mais inteligente. Você é muito inteligente e é também um lutador através da imprensa, porque eu sempre falei, desde criança, eu assino o jornal Estado de São Paulo desde o ano 59, e tudo depende da imprensa. Se a imprensa não divulga, ninguém fica sabendo. E se a imprensa, a luta da imprensa, muita coisa que nós conseguimos aqui na nossa região foi pelo apoio da imprensa, especialmente do Tapirá. O Walter é amigo nosso desde a infância, e depois vocês que vieram chegando, e então nós temos um ótimo entrosamento e sempre um apoio que desejar agradecer. O que é o seguinte, Nelson, quanto você falou de consórcios, então até uns anos passados existia uma rivalidade entre as cidades. Cabreúva nem tanto, mas era Salto e Itu pelo rio Piraí. Indaiatuba já tinha uma outorga, quer dizer, uma licença de obter a água do Piraí abaixo da nossa captação. Então não tinha prejuízo nenhum para Salto, porque era poço. Muito bem. E tu sempre falava que Itu é gravíssima a situação de abastecimento de água em Itu. E aí, uma discórdia, parece que cada um puxando do seu lado, uma coisa difícil. E talvez 2000, no começo dos anos 2000, nós ficamos sabendo através de uma entidade governamental que seria construídos 4.000, abertos no loteamento 4.000 lotes populares na região das cabeceiras do Piraí. Então nós começamos uma luta. Um grande companheiro nessa época foi o Sérgio Certo. Na época ele era agrônomo da Casa de Agricultura. Nós percorremos as cidades, fomos até em Franca, como que funciona um consórcio, fomos em outras cidades, em Piracicaba, Americana. Então, aí, conversando com os prefeitos, com as lideranças de Cabreúva, Itu, Salto e Indaiatuba, propondo uma organização que de interesse regional, benefício regional, e sem aquela disputa que não levava a nada e não tinha levado a nada. Então foi criado o consórcio Piraí. Muito bem, o consórcio Piraí, ele está em franco desenvolvimento, já adiantado os estudos, e está atrás de licenças para construir a barragem de contenção, de regularização, porque tem certa época do ano que tem água demais e tem época do ano que não tem. E eu vou falar uma coisa, o maior beneficiado vai ser Itu. Depois, uma hora com mais tempo, vou trazer algum documento, ou algum esclarecimento melhor quanto isso. Mas que seja abençoado, porque se o município da região vai bem, toda a região vai bem. Agora, outra coisa que você falou, Nelson, é o seguinte, quanto a essa poluição do rio Tietê, acontece, nós temos, o Inevata tem batido muito nisso desde sua inauguração. Acontece que o que nós vemos, quando ocorre, quando a última vez aí foi, acho que foi em outubro, uma grande descarga de lama. Então, aquele alarme, vem a televisão, bora junto, vai ver hoje quem está brincando pelo Tietê. Ninguém. O que nós precisamos é ter coragem de enfrentar o governo do estado, as prefeituras da região metropolitana, que são quase 20 milhões de habitantes. Se não são 20 milhões, tem por perto.
Então, vai despejando esgoto, sujeira, aquela lama que se acumula lá no fundo de Pirapora, o lixo flutuante, porque cada um joga onde quer, então vai no corno, vai no outro, no fim vai cair no Tietê, do Tietê vem Salto. E Salto ele fica parado aí nas pedras, etc. E aquela coisa feia que nós vemos com uma grande frequência, nós podemos dizer. Sim, lamentavelmente. Lamentavelmente. Eu lembro, Nelson, coisa de uns 5 anos passados, os promotores da região queriam fazer diversas reuniões sobre as condições do Tietê. Houve acho que houve em Salto, eu lembro que uma última foi em Tietê, depois esfriou, os próprios promotores esfriaram. Aí acontece isso, e numa dessas ocasiões, até nós levantamos esse problema, que nessa época, uns 5 anos passados, o promotor lá de Guarulhos deu prazo de 30 anos para regularizar, porque Guarulhos não tem tratamento. É a cidade que mais polui. Sabe, mais de 1.100.000 habitantes, e joga toda aquela sujeira no rio. O poder público, se o prefeito, pessoalmente, ele não tem condições, porque os prefeitos são muito ocupados, né? Então, muita coisa, muitas atribuições. Então, no meio uma comissão, algumas lideranças, para brigar. E não tem medo de brigar com o governo. Não vai dar verba para isso, né? Você denuncia. Sim. Não é verdade? Sim. Quem precisa é que haja uma luta de caráter permanente, porque você não resolve. Olha, eu vou contar 2 lutas do Inevata. Uma delas foi quando uma empresa queria construir, foi uma mesma empresa que era dona do lixo lá de Sorocaba, depois não deu certo, aquele contrato, o lixo ficava no meio da rua, foi complicado, foi comprado o contrato. A mesma empresa. Ela construiu aqui uma ampliação da usina de Porto Góis. Ela queria construir uma usina, uma chamada Pequena Central Hidrelétrica, no Parque das Lavras. Você está lembrado disso? Então, o que ia acontecer lá? Ia formar um lago, destruir a mata, aquelas riquíssimas beleza, aquelas corredeiras, aquelas cachoeiras, iriam desaparecer, coberto por um lago. E eles mesmos afirmavam lá que ia exalar mau cheiro, ia acumular lixo, eles mesmos falavam isso. E depois, numa ocasião, nós envolvemos até o Comitê de Bacia Sorocaba Médio Tietê no assunto, e aí um dos diretores lá, houve diversas reuniões, inclusive aqui no próprio Parque das Lavras, nós temos as fotografias em casa. Um dos diretores, o que falaram? Você vê quanto não faz? 2 semanas, estava que nem sem chão. Você atravessava a pé enxuto o rio, não tinha água. Então é muito irregular a vazão do Tietê. Então, sabe que um dos diretores falou, não, para nós está bom, você produzir 30% está bom. Escuta, você vai fazer um empreendimento, gastar milhões, é o financiamento emitido, mas você vai gastar milhões aí para ter 30% de lucro e sem, como se diz, condições de permanente, aquilo lá. A outra grande luta, desculpe que eu estou explicando. Não, fica à vontade. Uma grande luta também do Inevate foi semelhante. E nós tínhamos uma sede do Inevate ali na Rua Voluntários, onde existe a feira. Tinha lá uma sede que o prefeito Geraldo deixou que nós de Inevate funcionasse naquele local, e junto também o consórcio da Piraí. Muito bem, apareceu um casal lá vindo do Rio de Janeiro com uma série de documentos fotográficos, escritos, etc., que eles estavam fazendo estudo de construção de 2 pequenas centrais elétricas na Estrada Parque, uma em Itu, uma no município de Itu, outra no município de Cabriúva. Aquilo lá ia inundar a estrada, ia acabar com a Estrada Parque, aqueles belíssimos cânions que nós não temos o hábito de visitar aquilo lá, ia desaparecer tudo. Aquelas matas, as últimas matas da região, a Mata Atlântica, né, seria inundada. E a estrada mesmo seria inundada. Sabe o que eles falaram para nós?
Não, tem outra estrada, aquela que vai no Jacaré. Pô, que é isso? E o valor histórico? Sim. Uma estrada construída em 1922, aquele tempo era presidente do estado, Washington Luiz Pereira de Souza. Então, não é assim que você... Então, nós iniciamos aquela luta, você está lembrado disso, você participou das primeiras, que nós saímos da Ponte dos Arcos, em Itu. Como que é? Jornada pelo Tietê. Sim. Começou lá e tem todos os anos, né? E aquilo lá, chegar, né, teve época que as condições eram mais fáceis, né? Chegavam mais de 2.000 pessoas participando, tinha até cadeirante, senhoras com criança de colo. Então levantou o entusiasmo. Cabriúva, Itu, Salto e Porto Feliz, sim, que eram as cidades prejudicadas. E aquilo lá foi abafado, não saiu. E aí, sabe o que acontece? Uma sala que nem nós estamos aqui, lá em Brasília, com ar-condicionado, deu uma, vamos fazer uma usina aqui, vamos fazer isso aqui, faz um leilão daquilo lá, coisa que você não conhece aquilo lá. Sim. Então, o que nós precisamos é valorizar o nosso patrimônio histórico, geográfico, geológico, cultural. Né? É uma coisa que não é uma coisa fácil, porque muita gente não quer se envolver, não quer briga, quer acomodação. Então, é uma luta difícil, mas nós vamos brigar. Essas duas ações que o senhor citou é uma prova de que quando a sociedade se organiza e luta unida, os resultados saem, né? Sai. Seu Chico, deixa eu só completar, porque às vezes acontece que o poder público, municipal, regional, ele fica um certo acanhamento de brigar com o governo do estado ou com o governo federal. Sim. Enquanto que a sociedade civil, ela tem a independência de lutar por determinados assuntos, independente de política partidária. Sim. Quero participar do INEVAT, como que eu faço? Para participar do INEVAT, é simplesmente preencher uma ficha de associado. Agora nós estamos renovando a diretoria. Em janeiro nós estamos ainda fazendo aqueles acertos domésticos, né, que se fala. Então nós queremos ver se em janeiro está renovado e vamos dar um novo impulso ao INEVAT. O que a INEVAT precisa precisa de mais gente, compreende? E principalmente de juventude, tá? Tem muitos jovens aí que querem se envolver em uma coisa e outra. O órgão seria o INEVAT. Inclusive, nós abrimos mão de nossas posições para que os jovens assumam. É claro que nós ficamos na retaguarda, né? Como que eu me informo sobre o INEVAT? Tem uma página na internet, tem um telefone, um e-mail? Não tem página na internet, não. O telefone, pode ser o telefone nosso, né? Eu falo o meu por enquanto, porque nós não temos uma sede própria. Sim. Para ter uma sede é difícil, é custoso, então... O senhor tem e-mail? Tenho. Qual que é o e-mail para obter informação? fa.mosquinisalto@hotmail.com. E também o meu telefone 4021 4068. Nós estamos disponíveis. Nós recebemos muita coisa de estudantes ou pós-graduandos, etc., pedindo informações, etc. Mas se integrem no INEVAT para vocês. Aí tem um órgão para vocês desenvolver seu trabalho, tá? Seu Chico, para a gente encerrar, qual é o segredo para estar com 80 anos de idade, com alguns problemas de saúde na perna, igual o senhor nos contou, e manter essa inteligência e essa vitalidade, essa vontade de viver? Qual é o segredo? Bom, o segredo é se manter ativo, né? Não pode a pessoa, porque a idade é uma coisa que eu acho que a idade está mais a idade física, é claro que você tem certo desgaste, mas acontece, bom, cuidar do corpo. O primeiro ambiente é o nosso corpo. Não lembro quem que falou. Salvador Carpe Júnior, doutor Salvador Carpe Júnior, era um dos grandes líderes do INEVAT. Nós, junto com a FATEC de Itu, nós tivemos uma participação modesta, mas Salvador, que é um dos nossos diretores há longos anos,
ele é professor de geografia na Unicamp. Então, ele ministrou um curso de panorama natural de Itu e região. Foi sexta-feira à tarde e sábado o dia todo. Nós estivemos aqui no Complexo da Cachoeira, na Ilha da Usina, no Parque do Varvito, que mais que nós estivemos? A Estrada Parque de Itu. E nessa caverna, que eu vou trazer alguma coisa escrita, é uma caverna que foi descoberta há alguns poucos anos passados, no Camping Casarão. É a maior caverna de granito do hemisfério sul, de todo o hemisfério, do Equador para baixo, do mundo inteiro. Então mais de 1.200 metros nós estamos lá, você não entra, né? Só nós ficamos lá no primeiro salão, né? Mas é uma área muito bonita que é interessante. E outra coisa, a Inevate publicou livros e geografia e geologia da região de Salto, Itu e região, demais que nós. Um outro livro, 500 anos do Brasil, panorama histórico 500 anos do Brasil e coisas desse tipo. Eu ia falar mais qualquer coisa, mas não estou lembrado. Bom, quanto a isso, para você se manter bom, olha, eu vou dormir aí pelas 10h30, levanto 10 para 5, 20 para 5 da manhã, gosto de ver o céu estrelado. Maravilha. Lê bastante? Lê bastante. No mínimo umas 2h30, 3 horas por dia de leitura, as mais diversas. Jornais, revistas, agora estou lendo também lá a história relendo pela acho que terceira vez, a história de Salto do Luiz Castellari para formar umas ideias sobre determinados assuntos. Maravilha. Pessoal, a gente agradece a gentileza. Seu Chico é um poço de gentileza e sabedoria e daria uma conversa para uma série inteira de entrevistas. Compartilhe o nosso vídeo, deixe o seu comentário, conta aí pra gente de onde você conhece o seu Chico Moschini, qual a história que você vivenciou com essa figura ímpar da nossa cidade de Salto e da nossa região. Não é exagero, não estou rasgando o protocolo do jornalismo, que a gente tem que ser imparcial. O seu Chico é uma pessoa respeitada por autoridades ambientais de todo o estado de São Paulo, por autoridades políticas. E você, ao cruzar com ele pela rua, fale um oi, cumprimente e aproveite da oportunidade de beber da sabedoria e da gentileza de uma pessoa do nível do seu Chico Moschini. A gente agradece aí, compartilha aí o nosso vídeo. E lembrando você, todos os sábados nas bancas, nos pontos de venda do Jornal da Cidade, adquira o Jornal Taperá, a informação que vale. Essa edição do Jornal do Meio-Dia tem o patrocínio da VKN Seguros, protegendo os seus sonhos. Eu fico imensamente agradecido, não eu pessoalmente, mas poder falar sobre o Inevate e sobre esses assuntos que nós tratamos. Ao Nelsinho e ao seu auxiliar, o Thalisson, nossos agradecimentos e um Natal bastante feliz, um ano de progresso, que saiamos dessa situação que nos encontramos. E que dê tudo certo. E que Deus seja louvado. E que Deus nos mantenha ao lado de uma figura igual ao senhor, seu Chico. Muito obrigado. Com Deus. Muito obrigado.